Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos aí iniciar mais uma semana de estudos, de atividades. E essa semana é uma semana bem especial, porque é a semana do estudante. Amanhã, dia 11 de agosto, é o dia do estudante. E eu estou aqui para parabenizar vocês por esse dia especial, que demonstra toda a nossa luta, toda a nossa garra pela educação de todos, certo? Então, que vocês sempre estejam exercendo essa profissão, essa missão que é estudar. Sabemos que estudar não é fácil, mas é muito importante para que a gente possa construir um futuro mais promissor, certo? E aí vocês vão receber na escola, que eu preparei para vocês, esse mimozinho, um lápis, tá bom? Com uma mensagem aqui nele, que é uma mensagem dessa mocinha aqui, que é Malala, tá? Uma menina que desde os 12 anos ela tinha um blog e ela lutou e luta até hoje, ela está com 23 anos, ela luta pela educação, tá? Ela, quando tinha 15 anos, ela sofreu, inclusive, um atentado, porque ela queria ter o direito de ir à escola, mas ela não tinha esse direito onde ela morava, certo? Então, o regime talibã, ele fez com que ela sofresse esse atentado, ela sobreviveu e hoje ela dá palestras, inclusive ela recebeu um grande prêmio. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ela foi, na verdade, a pessoa mais jovem a receber um Prêmio Nobel pela Paz. Essa é Malala e a frase dela é o seguinte: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. A educação é a única solução, tá? E aí esse lapisinho vem representar essa força, né, da caneta, da nossa escrita, de que com essa caneta na mão, nós estudantes, nós construímos uma nova história, nós construímos um novo futuro, e isso depende de cada um de nós, tá bom? Então, iniciamos assim nossa semana e vamos lá para as nossas atividades. Nossa primeira atividade de hoje, ela é de produção textual, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje uma entrevista bem interessante, que é a entrevista Um Cientista Fascinado por Pterossauros. Então, nós vamos conhecer um pouquinho, certo? Sobre esse cientista, tá? Que é o cientista Alexander Kellner. Ele é um paleontólogo especializado em dragões voadores, ou seja, os pterossauros, tá? E aí, pessoal, como nós sabemos, a entrevista é esse gênero que traz perguntas e respostas, que pode ser utilizado para, por exemplo, para criar uma reportagem ou apenas para se discutir algum tema, tá? Então, o título é Um Cientista Fascinado por Pterossauros, certo? Está aí nessas páginas e vocês devem utilizar o caderno de produção textual para responder. E, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Só por esse nome, Um Cientista Fascinado por Pterossauros, e observando essas imagens, né, que estão aqui, vocês já imaginam qual é a profissão desse cientista? O que é que ele faz? O que será que esse cientista faz? Que tipo de ciência ele faz? Que tipo de pesquisas e experiências ele faz? Tentem imaginar o que é, para que durante essa entrevista com o Alexander Kellner, vocês consigam descobrir mais um pouquinho sobre ele, tá? É uma entrevista bem interessante, que vai falar sobre vários tipos de dinossauros, não só os pterossauros, mas o fascínio desse rapaz são realmente os pterossauros, tá bom? Então, vocês vão responder essa atividade, que são apenas 14 questões, não é longa a atividade, ela é curtinha, certo? E aí, vocês respondem no caderno de produção, coloquem o título, tá? Como vocês estão vendo aí, coloquem esse título. E se tiverem alguma dúvida sobre essa resolução, é só entrar em contato comigo, tá? Também, acredito que vocês lembram que semana passada
nós começamos o nosso estudo sobre pronomes, tá? E aí, eu preparei uma atividade para vocês, relembrando esses pronomes, os pronomes pessoais, certo? Que podem ser retos, oblíquos ou de tratamento, e os pronomes possessivos. Preparei aqui essa apostilazinha com alguns quadros, com esses pronomes, certo? Observem que aqui vocês vão ter os pronomes pessoais, retos e oblíquos, os pronomes de tratamento também vocês vão receber, tá? Tem exercícios para vocês responderem, certo? E também temos os pronomes possessivos aqui e esse quadrinho com pronomes possessivos, tá bom? Então, essa atividade nós já vamos precisar essa semana na nossa aula de gramática. Então, vão fazendo, sexto A, terça-feira, sexto B, na quarta-feira. Então, façam logo essa atividade, tá? Que é referente ao que a gente viu semana passada, pronomes pessoais e pronomes possessivos, tá? E hoje nós vamos ver mais 3 tipos de pronome, tá? Que são os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. Então, preste atenção aí na explicação, que é sobre esses pronomes e vai ser com o livro didático. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto de gramática, nós vimos, né, semana passada, 2 tipos de pronome, que são o pronome pessoal e o pronome possessivo, que são aqueles que a gente utiliza para marcar na fala, né, na comunicação, quem fala, quem ouve, né, e de quem se fala. Nós temos os pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Então, nós vamos dar continuidade hoje com mais 3 tipos de pronome. Vamos começar com o pronome demonstrativo. Vocês coloquem esse cabeçalho aí no caderno de gramática de vocês. Pronome 2, certo? E vamos para os pronomes demonstrativos que estão na página 142, certo? Como assim demonstrativo? Então, demonstrativo é só a gente lembrar que é aquele que demonstra, tá? Que vamos dizer assim, que aponta em determinado espaço. Então, eu digo assim, esse, este, aquele. Então, eu demonstro onde está determinada coisa em determinado espaço, tá bom? Vamos ver aqui no livro, porque aí vai clarear um pouquinho mais. Eu vou utilizar o quadro para mostrar para vocês os pronomes demonstrativos, certo? Na página 142, tem uma tirinha do Níquel Náusea. E aí ele fala, o que você vai fazer com esses ossos? E aí o amigo diz, decoração. E aí existe uma placa que diz, cuidado, cachorro bravo. E a gente vai tentar compreender o que isso quer dizer, certo? Na letra A pergunta, que efeito o cachorro pretendeu criar ao colocar os ossos junto da placa, tá? Ele colocou a plaquinha lá com vários ossinhos. Vocês têm que dizer o que é que ele queria dizer com isso. Na letra B, pergunta, você acha que esse cachorro é realmente bravo? Então, vocês vão explicar se ele é bravo ou não. Na letra C, diz assim, a personagem Níquel Náusea se refere aos ossos que seu interlocutor carrega. Então, não é o osso que ele está carregando, é o osso que o seu colega, que ele está falando, carrega. Que palavra ele usou para acompanhar ossos? Que palavrinha está junto de ossos, que se refere a ossos? Vocês vão colocar aí na letra C. E na letra D diz, essa palavra determina uma quantidade específica, uma posição de algo em relação aos interlocutores, a posição, né, o local onde está, ou quem são os interlocutores, quem fala, quem ouve, de quem se fala. Vocês vão ver qual dessas 3 é, tá bom? E aí, nós chegamos ao conceito de pronomes demonstrativos, que são aqueles que indicam a posição de seres e objetos de que falamos no tempo, no espaço ou no próprio texto. Então, sempre uma posição, tá? Então, se eu digo este lápis, é porque ele está próximo de mim, tá bom? Mas se eu digo esse caderno, ele está próximo de vocês, com quem eu estou falando, esse caderno que está com vocês. E se eu digo, por exemplo, aquela árvore é algo que está nem perto de mim, nem perto de você, já está próximo a uma terceira pessoa, já se torna algo mais distante, certo? Então, esses são pronomes demonstrativos. E aí,
Eu vou colocar aqui no quadro, vocês podem até colocar no caderno de vocês esse pequeno esquema, tá? Observem aqui que eu coloquei esse pequeno esquema com todos os pronomes demonstrativos, referentes à primeira, à segunda e à terceira pessoa. Lembra que eu falei na semana passada que os pronomes sempre ficam se referindo a essas pessoas do discurso, tá? Então, por quê? Porque, ó, este, esta, estes, estas e isto se refere à primeira pessoa, quer dizer que é algo que vai estar próximo do locutor, do emissor. Então, quando está próximo de mim, que estou falando, eu vou utilizar estes aqui, certo? Então, esses aqui, ó, ele vai para o masculino, feminino e para o plural. Já isto, ele não muda, certo? Ele fica sempre isto, ele não vai para o feminino nem vai para o plural. Do mesmo jeito, segunda pessoa, que é com quem eu estou falando. Então, se há alguma coisa que está próximo de você, certo? Eu vou usar esse, essa, esses, essas e isso. Observe que esse vai para o feminino, vai para o plural e isso não vai para o plural, nem para o feminino, tá? E a terceira pessoa, que é aquilo que está distante, né, de nós dois que estamos falando, é a terceira pessoa, é de quem se fala. Vai ser o aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Da mesma forma, nós temos esses aqui, que eles vão para o feminino e para o plural, e aquilo que não vai mudar. Porque na segunda questão, pede para vocês classificarem esses pronomes que estão num quadro em variáveis e invariáveis. Ou seja, vocês vão separar, colocar em duas tabelinhas, né, em duas colunas. Aqueles variáveis são aqueles que mudam, que vão para o feminino e vão para o plural. E aqueles invariáveis são aqueles que não mudam, que continuam sempre do mesmo jeito, da mesma forma, independente do que se trata, certo? Vou colocar alguns exemplos aqui para a gente ver. Olha, pessoal, este lápis é meu, tá? Este lápis é meu. Este, que é o pronome demonstrativo, então esse lápis ele está próximo a mim, tá? Eu usei o este. Essa garota vai longe, já é algo que não está tão próximo de mim, já está mais próximo da segunda pessoa com quem eu estou falando. E quando eu digo aquilo me deixou apavorada, já estou me referindo a algo que está mais distante. Não só em relação ao espaço, como em relação ao tempo. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu há mais tempo, então eu uso aquilo, então está mais distante da gente. Olha o que a gente vai observar aqui. Lembra que semana passada eu falei que os pronomes, eles acompanham ou substituem o nome. Nesses dois casos aqui, tá? Eles acompanham o nome, ó. Este lápis, essa garota, se referem ao nome. Lápis, né, que é o nome garota, que são os substantivos. Já nesse caso aqui, aquilo, ele substitui o nome. Observe que ele não está se referindo a nenhum substantivo aqui. Eu digo aquilo, eu já estou me referindo a alguma coisa que aconteceu. Então, está substituindo o substantivo dentro do contexto. A gente observa que o pronome demonstrativo, ele tanto se refere às três pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira, como também ele vem deixar claro essa questão de quando ele acompanha e quando ele substitui o nome. Ele pode fazer uma coisa ou outra, dependendo do contexto. O que a gente vai observar? Que quando for aqueles invariáveis, eles vão funcionar como substitutos do substantivo, e quando eles forem os variáveis, eles vão acompanhar aquele substantivo a que ele se refere. É por isso que eles são variáveis, porque, ó, lápis é masculino, então eu preciso colocar meu pronome no masculino. Garota, feminino. Então, esse pronome precisa ficar no feminino para acompanhar, certo? Vamos dando continuidade aos outros tipos de pronome. Agora, para o nosso segundo pronome de hoje, são pronomes indefinidos. Então, o próprio nome já está nos dando uma dica do que eles tratam, que são aqueles pronomes que eles vão nos passar uma indefinição, tá? Eles acompanham ou substituem o substantivo, né, o nome, e eles trazem essa noção de algo indefinido, algo que está impreciso, que a gente não pode, por exemplo, quantificar. Eles se parecem em alguns momentos com o numeral. A diferença é que o numeral a gente sabe a quantidade exata, mas o pronome indefinido a gente não sabe dizer qual a quantidade exata. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês verem. Olha só. Eu digo, alguém me ligou. E eu digo, várias pessoas telefonaram.
Quando eu digo alguém me ligou, eu sei que alguém, né, alguma pessoa fez esse ato de me ligar. Mas a gente não sabe definir quem é essa pessoa. Alguém é um pronome indefinido, certo? E aqui ele substitui o substantivo. Então eu digo, alguém me ligou. Eu não preciso dizer o nome, porque eu estou dizendo que alguém foi, né? Só que eu não sei dizer quem é, por isso que é imprecisa, é uma coisa indefinida, a gente não consegue definir de quem se trata. Ó, várias pessoas telefonaram. Aqui eu já sei que foram pessoas, né, que telefonaram. Mas quantas? A gente disse que várias. Esse também é um pronome indefinido, que se refere a uma quantidade. Mas não é uma quantidade exata, como se a gente dissesse, por exemplo, no numeral. 3 pessoas telefonaram. A gente sabe exatamente quantas pessoas foram. Mas quando eu digo várias pessoas, eu só sei dizer que foi um certo número, certo? No plural, mas eu não sei dizer quantas pessoas foram. Então, por isso que se chama pronome indefinido. Então, por exemplo, alguém, algum, alguma, várias, certas, cada um, qualquer um, pouco, quase. Então, são pronomes indefinidos. Eles vão acompanhar ou substituir um nome, né, um substantivo, trazendo essa ideia de imprecisão, de indefinição, tá bom? A gente fica sem saber exatamente do que se trata. Certo? Vamos ver aqui na tirinha da página 143. Vocês vão colocar esse subtítulo aqui, da página 143. Não precisa estar na moda para ser bonita, nem ser bonita para ser feliz. Minha felicidade não vai depender da opinião dos outros. Isso aí é a amiguinha do Armandinho que está dando essa lição para ele, né? Então, em sua opinião, que importância tem a nossa felicidade não depender da opinião dos outros? E aí vocês vão colocar, né, explicar qual a importância disso, né? Da gente não depender da opinião dos outros para ser feliz. Vão explicar bem direitinho, justificando nessa letra A. Na letra B, vai dizer se você concorda com a opinião da personagem da tirinha. Você concorda com o que ela disse, que não precisa ser bonita para ser feliz, que ela não precisa estar na moda para ser bonita? Você vai dizer se concorda ou não, logicamente, justificando o porquê, né? Dizendo o porquê. Na letra C, tem a fala do último quadrinho que diz assim: minha felicidade não vai depender da opinião dos outros. É possível saber a quem ela está se referindo quando ela diz os outros? A gente tem como saber de certeza quem são esses outros? Aí vocês vão dizer aí sim ou não. Que palavra da fala da personagem confere essa ideia de imprecisão? Então, que palavra dessa frase dá pra gente saber, assim, na verdade, nos passa essa ideia de imprecisão, de que a gente não tem como definir. Então, tem uma palavra aí que deixa essa indefinição no ar. E justamente essa palavra é um pronome indefinido, que vocês vão colocar aí na letra D, tá? Então, sempre o pronome indefinido se refere à terceira pessoa do discurso, da mesma forma, tá? Nesse caso, a gente não tem, o pronome indefinido, ele não vai se referir, por exemplo, como a gente viu no demonstrativo, no possessivo, que se refere à primeira, à segunda e à terceira. Nesse caso do indefinido, vai ser só a terceira pessoa, certo, gente? Só a terceira. E eles vão substituir, acompanhar o nome, dando essa ideia de indefinição, de imprecisão. Na segunda questão, a gente tem 3 colunas, tá? E aí vocês vão elaborar um título para cada uma dessas colunas, justificando. Na primeira coluna, a gente tem algo, alguém, cada, ninguém, nada, outrem, que, quem e tudo. Na segunda, a gente tem alguma, alguma, certo, certa, muito, muita, todo, toda, outro, outra, pouco, pouca, quanto, quanta, tanto, tanta, uma, diversos, bastante, qualquer e quaisquer. E na terceira tem cada um, qualquer um, quem quer que, seja quem, todo aquele que e todo mundo. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão organizar essas colunas com títulos, vão criar títulos para elas, tá? Que se refiram a eles. Então, vocês vão dizer, por exemplo, se essa coluna aqui eu tenho pronomes indefinidos variáveis, né? Aqueles que mudam ou não, e justifica, né? Na segunda também, vocês vão dizer se varia ou não. E na terceira, ou seja, vocês colocam, são variáveis por isso, são invariáveis por isso, tal, tal.
coloquem aí no título, tá bom? Vamos então passar para o nosso terceiro e último pronome de hoje. Bom, o terceiro pronome de hoje são os pronomes interrogativos. E aí isso também já nos dá uma dica, certo? Do que são esses pronomes interrogativos. Quer dizer que eles são usados em frases interrogativas. São aquelas palavrinhas que a gente usa para fazer as perguntas, para questionar sobre alguma coisa. Por exemplo, no texto que tem aí que a gente vai ler é quantas línguas existem, tá? Então, ó, quando eu digo quantas, eu estou fazendo uma pergunta sobre a quantidade de línguas que existe. Então, essa palavrinha aqui, quantas, é um pronome interrogativo. Que outras palavras são pronomes interrogativos? Quais, qual, que, quem, sempre quando estiver usado em perguntas, né? Em frases interrogativas. Então, eu digo assim, por exemplo, quem está aí? Então, esse quem vai ser um pronome interrogativo, tá bom? Então, para ser pronome interrogativo, tem que estar em uma pergunta, tá bom? Porque, olha só, se eu digo, quem está aí? É um pronome interrogativo, mas se eu disser assim, não sei quem está aí, não é uma pergunta. Então, esse quem não é mais um pronome interrogativo. Vai ser um pronome indefinido, certo? Então, tem que observar se está numa pergunta ou não, tá? Aí, nesse textinho, quantas línguas existem, vocês vão fazer uma lidinha, né? Ele é curtinho. E pergunta se é correto dizer que algumas línguas deixaram de existir, mas que as existentes durarão para sempre. Então, é correto dizer que algumas línguas acabaram, né? Não existem mais, mas as que nós temos hoje, elas vão existir para sempre? Será que a nossa língua vai existir para sempre? Então, vocês vão, né, escrever, justificar, etc. O título do texto foi composto em forma de pergunta, que é esse aqui, tá? Além do ponto de interrogação, que palavra também é responsável por indicar que se trata de uma pergunta? Tá? Além da interrogação, que palavra mostra que é uma pergunta? Troque ideias com os colegas, aí você vai fazer, né? Só com você mesmo. O que pode levar uma língua a deixar de existir, gente? Então, essa é vocês vão criar hipóteses. O que faz com que uma língua, né, um idioma, ele deixe de existir? Pense aí, raciocine e coloque aí a opinião de vocês. Então, esse aqui é super simples, o pronome interrogativo, porque ele sempre vai estar em perguntas. São palavrinhas como quanto, quem, que, certo? Qual, quais. Qual o seu nome? É um pronome interrogativo, tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer? Depois de finalizarem essa questão, essa atividade que está na página 144, tá? Vocês vão, logicamente, né, pular uma linhazinha no caderno de vocês. A gente tem 3 subtítulos hoje, né? Pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. E em seguida, vocês vão fazer as atividades. Então, essas atividades estão na página 145 e na página 146, tá? Respondam essas atividades que estão nessas páginas. Se surgir alguma dúvida durante a execução da tarefa, vocês entram em contato comigo. Mas tentem fazer pela explicação, pelo que vocês compreenderam, tá bom? Então, nós tivemos a atividade que é do caderno de produção textual, que é a entrevista sobre os dinossauros, né? Com o Alexander Kelly, né? Nós temos uma atividade da folha sobre os pronomes que estudamos semana passada e temos a atividade do livro dessa semana sobre os pronomes, como eu acabei de explicar. E, gente, sobre literatura, como a gente sabe, sexto A na quinta-feira, sexto B na sexta-feira, vocês vão receber junto com as folhinhas de atividade, as folhinhas, certo? Para fazerem os quadrinhos de vocês, tá bom? E também vocês vão receber os diários de leitura dessa semana, tá bom? O diário de leitura que vocês vão receber. Vou falar um pouquinho sobre eles, tá? O diário de leitura do sexto ano A, que é esse verdinho aqui, ele vem falando um pouquinho sobre o movimento do escotismo, tá? Que é um movimento que Greg ingressou. E aí,
esse movimento, ele tem como base 3 princípios, que é o dever para com Deus, o dever para com os outros e o dever para consigo próprio. E vocês vão escrever aqui no diário, certo? O que vocês estão fazendo em relação a esses deveres. Esse dever com Deus, a espiritualidade, como é que você está vivenciando. Dever com os outros, o que é que você está fazendo para ajudar os outros. E o dever para consigo próprio, o que é que você está fazendo em benefício de você mesmo. Então, vocês vão escrever aqui nesse diário. O diário do sexto B é esse aqui, tá? E vocês vão criar um conto, ou seja, uma história narrativa, né? Com um narrador observador. Só que nesse conto, vocês serão protagonistas dele, tá bom? Então, o tema é Um Dia na Piscina. Por que Um Dia na Piscina? Porque nas férias do Greg, esse era o programa que ele mais fazia, era ir à piscina. Então, vocês vão escrever sobre esse Um Dia na Piscina e pode se basear em uma história que vocês já vivenciaram ou não. Pode ser uma história que vocês criem, mas que vocês sejam esse personagem principal. Pensem num conflito que possa atrair as pessoas, né, para ler o conto de vocês e façam com bastante criatividade, certo? Então, essas são as nossas atividades de hoje, certo? A gente se vê durante as nossas aulas online e também qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Tchau, beijão!